Paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal da leitura diária da lição do primeiro trimestre de 2025, a lição 12 que tem o tema A Igreja tem uma natureza organizacional, porque a igreja ela é organizada. Primeiro trimestre de 2025, como você já sabe, tem um tema em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com a nova aparência. Quero aqui agradecer a Deus por cada um de vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Maciel. Dizer a você muito obrigado. Continue curtindo nossos vídeos e comentando para que o YouTube recomende o nosso canal cada vez mais. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nossos vídeos. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Nossa leitura diária de hoje, da terça-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 6, que tem como tema o primeiro concílio para tratar de assuntos doutrinários, né? Porque houve aquele concílio, houve ali um conflito e eles se reuniram para tratar de assuntos doutrinários. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, vamos ler a partir do versículo 14, versículo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 4. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões, e lhes anunciaram quão grande coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era misto circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto, né? Porque os fariseus queriam que os novos convertidos, né, observassem a lei de Moisés, né, e que eles fossem o quê? Circuncidados. Mas só que os novos convertidos não fazia necessário eles observarem a lei. E agora eles são o quê? São crentes em Jesus Cristo. E em Jesus não faz necessário observar as obras da lei, mas sim fazer a vontade de Cristo. E Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 6, diz assim: o Concílio de Jerusalém nos ensina que conflitos na igreja devem ser resolvidos com comunhão, né, exame cuidadoso das questões e dependência do Espírito Santo. Tem que fazer isso, tem que se reunir a igreja, né, o ministério da igreja, e em comunhão fazer o exame cuidadoso das questões e dependência do Espírito Santo, porque todos que eles forem reunidos, né, se reunir para decidir qualquer coisa, ele tem que pedir o quê? A orientação do Espírito Santo. Aí diz assim: quando seguimos este modelo, evitamos divisões e fortalecemos a unidade do povo de Deus. Porque a igreja tem que se reunir, e se reunir direcionada pelo quê? Pelo Espírito Santo, para resolver as questões da igreja. Porque a igreja ela tem o quê? Uma organização. Ela é uma igreja, a igreja tem uma natureza organizacional, e essa organização ela tem que se reunir, os líderes têm que se reunir, orar, pedir o direcionamento do Espírito Santo para resolver as questões doutrinárias. Né? E para que isso deve acontecer? Para que haja também comunhão. Né? A gente tem que fazer isso aqui em comunhão para resolver as questões doutrinárias. Não, né, ir de todo jeito, cada um com o seu pensamento, não. Tem que ser direcionado pelo Espírito Santo. Né? Porque o Espírito Santo é quem vai dizer como as coisas devem ser feitas, como as coisas devem ser o quê? Direcionadas. Se ela tem uma organização, se ela tem uma organização, ela tem que se reunir, se organizar, os líderes, para resolver da melhor forma possível, direcionado sempre pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que ele diz aqui, congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto, né? Se reunir toda, os apóstolos e os anciões da igreja. Por isso que diz, né, que tem que ser assim. Por isso que o verso 6 diz assim: o Concílio de Jerusalém nos ensina que conflitos na igreja devem ser resolvidos com comunhão. Né? Eles têm que estar ali, tudo unido, com um só pensamento para resolver os conflitos da igreja. Todos têm que ser o quê? Direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Se ela tem uma organização, a igreja não é do homem, a igreja é de Deus. Mas Deus, né, separou homens
direcionado pelo Espírito Santo para reger a igreja. Então, esses que foram separados por Deus para reger a igreja, né, cuidar do rebanho, eles têm que se reunir em comunhão e ser o que? Direcionado pelo Espírito Santo de Deus, porque ela tem uma organização. Se a igreja tem uma organização, então tem que se reunir. Ela não é a igreja ela não é aleatória. Ela tem uma organização direcionada pelo Espírito Santo para resolver o quê? As questões doutrinárias da igreja. É isso que deve ser feito. Amém?